A palavra de Deus diz em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. A parte A do versículo diz: em todo tempo sejam alvas, sejam brancas as tuas vestes. Infelizmente, isso acontece muito. Nós não nos santificamos como nos deveríamos. Eu tenho percebido, principalmente nesses últimos tempos, irmãos, muitas pessoas deixando-se de se santificar, de se consagrar ao Senhor. E só tem um meio da gente se consagrar a Deus e se santificar, é pela palavra. A Bíblia diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação quer dizer separação, mas separação do quê? Do mundo. Muitas das vezes estamos contaminando as nossas vestes. De vez em quando a gente deixa nossas vestes se sujar. E eu quero dizer para você que a Bíblia diz que as nossas vestes têm que ser limpas em todo o tempo. E só tem um meio, irmãos, no momento que ouvimos a palavra e praticamos a palavra. Nós devemos ter uma vida consagrada, uma vida no altar. Temos que ter uma vida pautada na palavra, para manter essas vestes puras. Se porventura ela se sujar, através de um erro, através de um pecado, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a parte A do versículo diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Eu vou mostrar para você a importância de ter as vestes santificadas. Olha o que diz aqui no livro de Zacarias, capítulo 3. No versículo 1 diz assim: e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Nós podemos ver aqui que o sumo sacerdote Josué, o homem que representava Deus aqui na terra, que era o embaixador de Deus aqui na terra, estava com as suas vestes sujas. Em algum momento ele deixou de se santificar e sujou as suas vestes. Eu não sei se ele sujou por pensamento, eu não sei se ele se sujou por algum ato, por alguma obra, mas ele acabou manchando as suas vestes. Porque vestes limpas, vestes brancas, vestes santas significa pureza, santidade. E ele estava sujo. O que aconteceu ele estando com as vestes sujas? Ele estava diante do anjo, porém, à sua mão direita estava Satanás para se lhe opor. A palavra Satanás significa adversário. A partir do momento que ele teve as suas vestes sujas, Satanás começou a se opor, começou a acusá-lo, começou a condená-lo. E é interessante que aqui nós podemos ver que era um tribunal aqui, um tribunal espiritual. O diabo, o Satanás, como advogado de acusação. Por isso que nós precisamos de um advogado. Quem não tem precisa dele, que é Jesus. A Bíblia diz: filhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Porque se essa pessoa que está com as suas vestes sujas não tiver um advogado, o inimigo vai se opor.
vai acusá-la e ela pode sair condenada. Ela vai ser a maior prejudicada. Então é por isso que a Bíblia diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Você precisa se santificar todos os dias pela palavra. Eu sei que essa palavra também em desuso nos dias de hoje. Mas olha o que Deus fala na sua palavra: sede santo porque eu sou santo. Em toda maneira de viver. Ser santo em toda maneira de viver. Não quer dizer que nós somos perfeitos. Deus é, e é a palavra que vai nos aperfeiçoando a partir do momento que nós vamos ouvindo e praticando. A Bíblia diz que a santidade é aperfeiçoada, a santificação é aperfeiçoada pela obediência da palavra. Segunda carta aos Coríntios 7:1. Mas certa vez Deus disse para Josué: santificai-vos, e eu farei maravilhas no meio de vós. Mas certa vez, quando Deus ia aparecer no monte, na época de Moisés, Deus mandou eles lavarem as vestes. Quando Deus levantou o sumo sacerdote, ele falou algo muito sério: olha, as vestes precisam ser santificadas e lavadas. Tem muita gente que, infelizmente, não dá muita atenção para isso. Podemos ver um homem aqui muito de Deus, um representante do Senhor, mas estava com as vestes sujas. Isso mostra também outro lado, que nenhum ser humano ele é perfeito, ele vai falhar em algum momento. Quando a pessoa vem para Cristo, ela não anda mais na prática do pecado. Não quer dizer que ela vai pecar, ela vai pecar, mas não é uma coisa constante. Você pode perceber isso. A pessoa santa, você olha e diz: não, ali vai a mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. E não é por causa das vestes, é por causa da palavra. Porque se a pessoa pratica a palavra, ela vai saber se comportar em qualquer lugar, e também a respeito das vestes, porque as pessoas acham que a santidade está nas vestes. Não. Tem gente que acha que a santidade está nos dons do Espírito. Não. A santidade está na palavra. Foi Jesus quem disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Mas o que aconteceu aqui? O Senhor intercedeu por Zacarias. E ele disse: o Senhor te repreenda. E ali Deus tirou aquelas vestes sujas e deu vestes novas ao sumo sacerdote Josué. O que significa isso? Restauração. Ele foi restaurado tanto ministerialmente como espiritualmente. Ele foi restaurado ao ministério. Suas vestes agora estavam brancas novamente. Então, procure ter uma vida consagrada, uma vida no altar. Cuidado com as modinhas. O Deus é amor, é verdade, mas ele também é justiça. Aqui nós podemos ver o inimigo acusando Josué, se opondo a Josué. Se ele não tivesse um advogado, como seria? Mas ali o Senhor foi e intercedeu por ele. Olha a importância de se manter com as vestes limpas. Jesus contou uma certa vez uma parábola de um homem que entrou numa festa como penetra. Ele não tinha veste nupcial. E ele pensou que ninguém ia perceber, mas o dono da festa, o Senhor, percebeu e falou: o que você está fazendo aqui? Você não tem veste nupcial. E ele foi expulso. É importante as pessoas entenderem que o mundo espiritual ele é bem real. Ele é real. Como que nós estamos vestidos no mundo espiritual? Como estão as nossas vestes no mundo espiritual? Se elas estiverem sujas, imundas, por causa do pecado, de coisas erradas, o inimigo vai se opor e ele tem liberdade para agir. É interessante notar que Deus dá tempo para a pessoa se arrepender. Deus dá tempo. A pessoa tem que querer. E se a pessoa querer se arrepender e confessar, as suas vestes são purificadas. Louvado seja Deus por isso. Então, mantenha suas vestes brancas. Ele disse: em todo tempo, não de vez em quando, em todo tempo, faça isso. Mantenha vestida de santidade. O seu corpo, sua vida, sua mente, seu espírito. Isso é muito importante. Mas ele disse também: e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Duas coisas preciosas para os cristãos, para o servo de Deus, para a serva de Deus. Manter as vestes brancas. Como que a pessoa vai manter essas vestes brancas? Se santificando.
pela palavra, conhecendo a palavra e se santificando. Não dê brecha. Isso é muito sério, pessoal. Mantenha-la limpinha em nome de Jesus. E nunca falte óleo para a sua cabeça. Deixa eu só dar um versículo que está no meu coração, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6 diz assim, ó, versículo 56. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E todos que lhe tocavam saravam. Olha as vestes de Jesus, que coisa linda, né? Uma coisa que Deus colocou algo no meu coração e até ministrar sobre isso. A importância de termos uma vida consagrada, uma vida no altar. Jesus, sabemos disso. Jesus Cristo tinha uma vida santificada na palavra. Eu amo, tudo que Jesus fala é maravilhoso, eu amo. E tem uma palavra que Jesus fala que é tremenda. Quando ele diz assim, em João 17, 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Quando a pessoa é santificada na palavra, ela se santifica, ela consegue santificar também a outros na palavra. E aqui diz que as pessoas que quiseram tocar em Jesus, quando tocavam, elas eram curadas. Quando tocavam nas vestes de Jesus. Jesus tinha uma vida tão consagrada, era cheio de unção, a ponto de essa unção se impregnar nas vestes das pessoas tocarem e serem curadas. Você sabe do exemplo da mulher hemorrágica, 12 anos sofrendo com hemorragia, tocou em Jesus e foi curada. Tem várias passagens bíblicas que relatam sobre isso, de pessoas atormentadas de espíritos, pessoas perturbadas, pessoas endemoniadas, doentes, quando tocavam em Jesus, ela era curada. Tem uma passagem no Antigo Testamento que fala a respeito de um homem chamado Eliseu, profeta Eliseu. Depois de morto, enterraram o morto, e quando o pessoal enterra um morto, e surgiu os inimigos, eles desesperados pegaram aquele morto e jogaram na cova de Eliseu. A partir do momento que tocou aquele cadáver nos ossos de Eliseu, aquele homem ressuscitou. Olha o poder da unção, do óleo, do azeite, do Espírito Santo. Irmão, mesmo depois de morto, tinha unção ali naqueles ossos. Porque Eliseu tinha uma vida consagrada. Eliseu não deixava faltar o óleo sobre a sua cabeça. Ele tinha comunhão com Deus, ele buscava a presença de Deus, ele era um homem de oração, a ponto de até os seus ossos trazer vida, gerar vida. Eu quero dizer para você, não deixe faltar o óleo sobre a sua cabeça. Seja cheio do Espírito Santo. Busque a presença de Deus todos os dias na sua vida. Você tem que ser cheio até transbordar. Quando você transbordar, e quem já foi cheio do Espírito Santo, sabe do que eu estou falando. Quando você é cheio do Espírito Santo, você transborda de unção, de virtude, de poder. As pessoas vão se sentir bem se elas estiverem ao seu lado. As pessoas, quando tocar em você, elas vão sentir que vai sair virtude. Só o fato de você tocar, como aconteceu com a mulher hemorrágica. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vai gerar vida, ela vai ressuscitar, ela vai libertar. Pessoas serão salvas, pessoas serão curadas. Quando olhamos para Pedro, cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que as pessoas, quando ele estava vindo, ficavam ao caminho, à beira do caminho, e quando Pedro passava, a sombra dele curava. Até a sombra de Pedro tinha unção, tinha virtude. É esta vida que Deus deseja de nós. É por isso que ele diz: e não vos embriagueis com vinho de contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse é o desejo de Deus, que a gente venha transbordar da presença. Por isso, busque a palavra. Seja cheio do Espírito Santo. Tenha o seu momento com Deus todos os dias, aquele momento de comunhão, de adoração.
aquele momento de entrega, de redenção, onde você vai dizer eu te amo, mas de coração, você vai dizer Senhor, eu te quero. Eu quero me consagrar a Ti, tira de mim o que não te agrada. Senhor, me renove. Senhor, Tu és santo, Tu és poderoso. Aí você começa a louvar a Deus, cantar um hino. A gente crê nos dons do Espírito Santo, a gente crê no batismo com o Espírito Santo, que é a evidência de falar em línguas estranhas. E ali você começa a louvar, você começa a adorar. E você ali, se você tiver essa prática diária, você vai andar transbordando da presença de Deus. Quando for necessário, faça um jejum. Não deixa faltar o óleo sobre a sua cabeça. Você vai fazer bem a muita gente. A palavra de Deus diz no livro de Atos 10:38, e Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quando você é ungido, quando você é cheio, você vai fazer o bem, você vai curar os oprimidos do diabo. Em nome de Jesus, você vai ajudar muita gente. Uma palavra que você der vai ser inspirada, porque você está cheio. Não tem uma vida vazia, não. Não deixe faltar o óleo, não. Vai lá, a gente tem sede, humanamente falando. Quando você está com sede, você vai lá e bebe água. E aí você bebe até ficar saciado. Assim tem que ser também em relação ao Espírito Santo. Você tem que ter sede dele, da pessoa dele. Você tem que ir até ele. Jesus disse, aquele que beber desta água vai tornar a ter sede. Mas aquele que beber da água que ele desce fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus disse, aquele que tem sede, vem a mim beba. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão um rio de águas vivas. Jesus quer que a gente seja cheio de poder, e ser cheio de poder, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus, é ser cheio de virtude, de unção para fazer o bem às pessoas, para fazer o bem àqueles que nos tocarem, para fazer bem àqueles que estiverem perto da gente, até a nossa sombra fazer o bem, a gente poder orar, Deus fazer milagres. É esse o desejo de Deus. Duas coisas, em todo tempo sejam salvas suas vestes, vai se purificando pela lavagem da água, que é a palavra, como diz em Efésios 5, todos os dias, vai buscando a palavra, vai meditando, não deixe as suas vestes sujarem. Se sujar, você tem um advogado, Jesus Cristo, o sangue dele vai te purificar, e não deixe faltar o óleo nunca, porque também, além de, se o óleo faltar, além de a pessoa não fazer bem e ajudar pessoas com essa unção que Deus derrama, essa virtude, a pessoa pode estar em perigo eterno, como diz aqui no livro de Mateus 25. Mateus 25, eu vou ler para não ficar muito extensivo, diz assim a palavra: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Quer dizer, essas serviam a Deus de qualquer maneira, não se importavam com o espiritual, não buscavam unção, não buscavam o azeite. Ela só frequentava, trazendo para os dias de hoje, só a igreja, mas não tinha vida com Deus, não tinha compromisso com Deus. Todas elas eram puras, eram virgens, eram noivas do Senhor. Elas estavam guardando o noivo voltar um dia. Mas 5 eram tolas. E diz mais: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Quem é prudente sabe que ela precisa buscar a Deus. Ainda mais que Jesus diz que os dias são maus. Ela sabe que precisa buscar o poder de Deus, buscar a unção de Deus. Porque tem gente que se contenta somente com o mover, se contenta somente com aquele momento de êxtase, de glória, daquela experiência sobrenatural, e glória a Deus por isso. Mas não é só isso, é uma vida diária. A pessoa tem que ser cheia desse óleo, desse azeite, ela tem que carregar. E quem é prudente faz isso. Prudente tem discernimento. O azeite aqui simboliza a pessoa do Espírito Santo também. O Espírito Santo tem um selo, uma comprovação de que quando Jesus voltar, ele vê quem está selado, vai levar. Esses serão salvos.
palavra de Deus dá um exemplo disso, né? Que Jesus nos deu o penhor do seu Espírito. Para você entender, talvez alguns novos hoje não entendem muito sobre isso, mas no passado havia muito isso. Se a pessoa ia buscar um dinheiro emprestado no banco, ela tinha que deixar um penhor, uma garantia, para que depois ela voltasse e pegasse o penhor de volta. O penhor que Jesus nos deu foi o Espírito Santo. E só vai ser salvo, arrebatado, quem tiver o Espírito Santo. Aquela pessoa que perseverou até o fim foi salvo. Por isso, quem está desviado, sujou suas vestes, não tem mais óleo, tem mais azeite, desperta. Mesmo aqueles que estão congregando, que estão relaxadamente servindo a Deus. A Bíblia diz, ai daquele que faz a minha obra relaxadamente, negligentemente. E infelizmente tem muita gente servindo a Deus de qualquer maneira. Não busca mais o Espírito Santo, não tem mais uma vida com Deus. Ela acha que já chegou no topo, não precisa mais buscar o Senhor. Aí que ela tem que buscar, porque se ela deixar de buscar, se ela está no topo, a queda vai ser pior, porque ela está no lugar mais alto. Isso é um perigo, né? O sucesso, se a pessoa não tomar cuidado, derruba ela. Diz mais, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saíram ao encontro. É interessante que, e tardou o esposo, é que Jesus deseja que todos sejam salvos. Pedro falou sobre isso em uma de suas cartas, que Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas é que ele deseja que todos sejam salvos. Então Deus está dando oportunidade para que as pessoas sejam salvas. E aí diz a palavra que à meia-noite ouviu-se a voz do esposo, isto é, Jesus vai vir a hora que a pessoa menos espera. Meia-noite a maioria está dormindo. Diz mais, aí vem o esposo sair ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. É interessante notar que as loucas são aquelas que não buscam o Espírito Santo. Mas ela sabe que Jesus vai voltar. Só que ela acha que não vai ser agora. A gente não sabe a hora e o momento. Jesus diz para a gente vigiar. Aí vai levando Jesus de qualquer maneira, vai fazendo as coisas de qualquer maneira. Tem uma vida relaxada espiritualmente, ministerialmente. E aí essa pessoa tem maus lençóis. Quando elas perceberam que o noivo voltou, elas chegam para as prudentes e dizem, dai-nos do vosso azeite. E aí? Dai-nos do vosso azeite. Mas por que você não buscou azeite? Porque não quis renunciar. Porque você buscar o azeite de Deus, você tem que pagar um preço. Você vai gastar tempo. Você vai ter que renunciar. Você vai ter que renunciar aos seus desejos, suas vontades. Porque o que acontece? Tem muita gente neste momento que está buscando o Senhor. Ela tem o seu momento com Deus. Mas tem muita gente que é de Deus, que é virgem, que é pura, que nessas aqui, não se preocupam com isso. Porque elas passam tempo e tempo assistindo filmes, assistindo um jornal, assistindo políticos. Não que seja errado, não, desde que seja lícito. Mas não para ouvir. Tem gente que deixa de curtir um lazer. Naquele momento, deixa de fazer qualquer coisa para estar buscando. Custa caro. O azeite custa caro. A unção não é barata. Nem a graça é barata. A unção tem que pagar o preço para ter. E eu aprendi isso desde cedo com Jesus. Tem muita gente que sustenta o ministério através de campanhas. É verdade. Não tem palavra. É só movimento. Não tem palavra. E se não é edificada na palavra, vai vir a tempestade, vai derrubar. As pessoas precisam entender isto, que a prioridade é a palavra. Então a unção, Deus não dá de mão beijada. Tem que pagar o preço. Nem a salvação foi de mão beijada. Ele deu seu próprio filho. E agora a gente acha que a gente vai conseguir
as coisas de Deus relaxadamente, sem se importar com Ele, sem buscar, sem ter comunhão. Não. Tem que pagar o preço. Jesus um dia virá, vai buscar a igreja. E aí não adianta mais. Elas pediram emprestado. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Então a Bíblia diz para não apagar o espírito. Está escrito lá em Tessalonicenses. E quantas pessoas já ouviram essa palavra? Mas está atraída pelo mundo, pela filosofia do mundo. Está atraída pelo mundanismo, pelo feminismo e tantas outras coisas, pelo fanatismo, e vai deixando de buscar o Senhor. Fica ouvindo o que não deve ouvir. E a Bíblia diz que nós devemos ouvir ao Senhor. Deus falou para Pedro e para os que estavam com ele: esse é o meu filho amado. Aí ele ouviu. Quando Pedro disse, quando viu Elias e Moisés com Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 cabanas. Um para Moisés, um para Elias, um para o Senhor. Aí Deus vem, uma manifestação da glória, e diz: este é o meu filho amado. Aí ele ouviu. Você não tem que ouvir Moisés. Você não tem que ouvir Elias. Você tem que ouvir Jesus. Por quê? Porque se Moisés não falar de acordo com a palavra, se Elias não falar de acordo com a palavra, pode ser o homem mais ungido do mundo. Você não tem que ouvir. Você tem que ouvir Jesus. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Ele é o Cristo. Ele é o Messias. E diz mais: mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide ante aos que os vendem, eu comprai-o para vós. Quer dizer, essas loucas agora viram que elas estavam em perigo eterno. E chegam para as prudentes, que medita, que busca, que ora, que se rende, que gasta tempo. Às vezes deixa dias de lazer, outras coisas mais, para se consagrar, se santificar, para vir um outro e querer de mão beijada. Isso está acontecendo muito, irmãos. E Deus usa muita gente cheia do Espírito Santo. É só fazer o que Jesus ensinou através do apóstolo Paulo: e não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O óleo não pode faltar. Aqui faltou óleo para elas. Olha o perigo, olha aí. E diz: elas disseram: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e adiante aos que os vendem e comprai-o para vós. A unção tem um preço. E o preço é a renúncia. É tomar a cruz. Mas a maioria não quer. Quer tudo de mão beijada. As pessoas não entendem que quando as pessoas se convertem a Cristo, ela está na fase do primeiro amor. E ali Deus flui, Deus opera, coisas maravilhosas acontecem. E é maravilhoso. Mas vai chegar um momento, geralmente 6 meses, 1 ano, aí você, meu filho, vai ter que entender que você vai ter que se render completamente. Não que a pessoa não deva se render. Eu tive um encontro com Cristo glorioso. Mas as pessoas não entendem que depois virá as tentações. Isso não quer dizer que a pessoa é tentada antes. Mas você se lembra que Jesus foi batizado nas águas e ficou cheio do Espírito Santo e foi levado para o deserto. Foi tentado. Então, quando você está no primeiro amor, a pessoa ainda não tem estrutura. Mas vai chegar um momento que vai ser necessário ela passar por essas situações, passar pelos desertos, para que ela cresça. Por isso tem que prestar atenção na palavra, buscar o azeite, não deixar faltar o óleo, manter as vestes limpas. Ela falou: compra o azeite. E esse azeite aqui, irmãos, quem tem é só o Senhor. É só Ele que derrama. Unção poderosa, virtude ou poder. E diz mais: e tendo elas ido comprá-lo,
chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. É interessante notar aqui que elas foram comprar o azeite, mas não adiantava mais. O noivo voltou. Tem muita gente neste momento, como o rico, na passagem do rico e Lázaro, desesperado no inferno. Tem gente que acha que aquilo é uma parábola, né? Não é não, que é verídico. Inclusive Jesus dá até nomes. Ele foi para o inferno não por ser rico, é pela dureza do seu coração, tanto para com Deus, para com seu próximo. E tem 2 mandamentos que, se a pessoa obedecer, como se estivesse guardando todos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Aquele homem já acordou em tormentos. Lázaro foi para o seio de Abraão, está na glória hoje. Por quê? Porque ele manteve limpa as suas vestes, espiritualmente falando. E não faltou óleo para sua cabeça, senão ele não seria salvo. Não é porque ele era pobre, porque Deus fez o rico e o pobre. Não é porque ele estava naquela situação que ele não era de Deus. Por isso que a gente não deve julgar ninguém pela aparência. Às vezes tem muita gente de Deus que a pessoa pensa que ela não é, por causa da aparência. Aquele que a pessoa acha que é e não é, como o rico, que conhecia também os mandamentos. É como o jovem rico, queria a vida eterna, guardava os mandamentos. Porém, Jesus diz: vai e vende tudo que tem, dá aos pobres. Ele não quis, saiu contrariado com aquela palavra. Coisa séria. Depois não adianta querer a salvação. A salvação é hoje, é agora. Aqui diz a palavra que quando elas foram comprar o azeite, não adianta mais, o noivo voltou. E quem estavam preparadas, diz aqui a palavra, entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. As prudentes, elas estão preparadas. Porque elas sabem que Jesus pode voltar a qualquer momento. Então elas se preparam para esse encontro. Para se encontrar com o Todo-Poderoso. E eu pergunto para você, você está se preparando? Ou sua vida é relaxado, né? É um relaxo, espiritualmente falando. Como está a sua vida de oração? Como está a sua comunhão com Deus? Você está se enchendo do azeite? Ou você está levando a Deus de qualquer maneira? Você é uma pessoa muito inconstante? Deus entende o meu caso só porque você frequenta uma igreja? Pior ainda se não frequentar. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A Bíblia diz: congrega aqueles que não têm desejo. A Bíblia diz que a gente não deve deixar de congregar. Tem que congregar. Não, mas eu busco a Deus em casa. Interessante isso, né? Hoje tentei a igreja dos desigrejados. Isso virou moda. Se prepare porque Jesus está voltando. E aí o que vai acontecer? A porta vai se fechar. Não adianta depois querer bater na porta como elas. E chegaram também as outras vidas dizendo: Senhor, abre-nos a porta, abre. Vai acontecer que não aconteceu com Noé. Deus que fechou a porta, não foi Noé. E Deus fechou para o lado de fora. Porque se fosse para o lado de dentro, Noé havia aquele povo se afogando e abrir. Deus é amor, mas é justiça, então Deus vou fechar para o lado de fora, porque eles tiveram a oportunidade deles. Aquelas desesperadas clamando: Senhor, abre a porta. Ele respondeu e disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Mas estava na igreja. Mas não se preocupava em buscar o azeite, o óleo, que é o Espírito Santo. Apagar o Espírito. E eu vou dizer para vocês, irmãos,
Essa geração aqui está em sério perigo. Eu nunca vi uma frieza como esta atualmente. A palavra está se cumprindo, muitos apostatando, muitos dando ouvido a ensinos de demônios. A coisa está feia. Jesus disse: eu não vos conheço. E eram virgens. Aí ele disse: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus falou: vigiai. Vocês não sabem nem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Jesus não quer que ninguém seja pego de surpresa. Tem muito crente que precisa voltar, irmãos, que estão afastados, desviados. E esses que estão dentro da igreja frios, não se envolvem mais com Deus, não quer mais pagar o preço, não quer mais renunciar. Tem gente que era cheio do Espírito Santo, louvava, falava em línguas estranhas, fazia tanta coisa para Jesus, não faz nada. É como diz livro de Jeremias 48:10, está escrito assim: ai daquele que faz a minha obra relaxadamente. Tem tradução que diz fraudulentamente. Outra tradução diz negligentemente. Muita gente sendo negligente com o Senhor. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. E muita gente está entristecendo o Espírito Santo. Esse mundo vai passar, irmãos. As pessoas não conseguem perceber o que está acontecendo no mundo. Tem gente que tem esperança que esse mundo vai melhorar. Não vai. Estamos caminhando por fim. Só não está pior por causa dos crentes, dos cristãos de verdade que oram, intercedem pela nação ainda. Eu estou falando dos cristãos de verdade. Olha para um cristão de verdade e vê a vida que ele tem. Não que ele seja perfeito. Que não sejamos pegos de surpresa. Em nome de Jesus. O azeite custa caro. E esse azeite só tem um jeito de comprar. É estando com ele. Mateus 6,6. Todos os dias. Se enchendo da presença dele, tendo sede de Jesus. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. João 7:37-39. João capítulo 4. Aquele que beber dessa água, essa água é natural. Você vai continuar tendo sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Fala do novo nascimento. Tem muita gente que precisa nascer de novo. Estamos aqui só de passagem, irmãos. Eu sei que hoje dificilmente as pessoas pregam sobre salvação, sobre vida eterna. Eu estou com uma mensagem, eu gravei um vídeo, eu acho que vou gravar até outro. Igreja terrena e igreja espiritual. Estou para postar por esses dias. Igreja terrena só pensa nas coisas deste mundo, a espiritual não, irmão. Pensa nas coisas do alto. Vamos orar. Vamos clamar. Vamos ganhar almas. A pessoa cheia do Espírito Santo não fica com briguinha, com contenda contra as igrejas, falando mal lá na internet. São pessoas, irmãos, que não tendo comunhão com Deus. A obra é dele, irmão. Eu finalizo aqui, onde nós começamos. Eclesiastes 9, versículo 8. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes. Em todo tempo, não de vez em quando. E só tem um jeito de você manter alvas as suas vestes, se santificando através da palavra, se purificando através da palavra. Não tem outro meio. Eu dei o exemplo lá do sacerdote Josué. Que o inimigo viu as vestes dele sujas e começou a se opor. Mas aí, graças a Deus, que ele, irmãos, tinha um advogado que intercedeu por ele. Tem gente que não tem um advogado, Jesus, ainda, como seu Senhor, como seu Salvador. O inimigo está se opondo, está condenando, está julgando.
Entregue sua vida para Cristo. Você está esperando o quê? Esse mundo é ilusão. Eu vim de lá. Vi muita coisa e fiz muita coisa. Ninguém preenche um vazio que só Jesus pode preencher. Só Jesus. Não adianta mostrar que está feliz. Eu fiz tudo isso. Tá nas festas, tirava foto, fazia isso, fazia aquilo. Às vezes você acha ver as pessoas na internet aparentemente tirando foto todas felizes. Você não vê uma foto. Irmãos, não se iluda. As mesmas aflições se cumprem. Tem que ter essas vestes limpas, as vestes da salvação. E nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Não deixe faltar o óleo. A gente sabe quando está faltando um óleo. Parece que fica enferrujado espiritualmente. Pode perceber. É que nem quando algo começa a se enferrujar. Está faltando um óleo. Coloca o óleo. Parece que está enferrujado espiritualmente, ministerialmente. Mas quando você busca esse óleo, você percebe que tudo vai funcionar plenamente bem. Tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. Então separe. Lembre quando você louvava a Deus, cantava louvores, ficava você e Deus, você lê a Bíblia. Você lembra. É só voltar. Porque quando Jesus voltar, tem que estar com as vestes brancas, que elas eram noivas, vestes de núpcias, vestes de salvação, e o óleo que simboliza o Espírito Santo. Essa é a palavra. Deixa eu fazer uma oração. Vamos fazer uma oração? Eu vou pedir para Deus derramar uma unção sobre a sua vida. Eu vou pedir para Ele. E eu creio que Ele vai derramar uma unção muito especial. Vai te trazer renovo aí. Em nome de Jesus.